para um cardeal, aonde a irmã Lúcia nos traz justamente isto que eu vou ler para você agora. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família, sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a sua cabeça. Então a irmã Lúcia, ao enviar esta mensagem para o cardeal, ela estava nos mostrando o quê? Que o grande confronto que vai ser travado antes da vinda gloriosa de nosso Senhor será sobre a família, sobre o matrimônio e principalmente sobre aquela que é a guardiã da família e do matrimônio, que é a igreja. E é sobre estes dois grandes alvos, a igreja e a família, que o padre quer tratar nesta pregação. As investidas, os ataques que estes lobos ferozes têm proferido contra a igreja e contra a família. E aqui você vai entender que não estão desassociadas igreja e família. Aqui você vai entender nesta pregação que defender a família e lutar pela igreja são duas missões que se complementam. E quando nós olhamos para esta realidade, nós precisamos entender que esta grande investida do nosso adversário contra a igreja não começou agora. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 25 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 25 ao 31. Aqui você vai entender que este grande combate já era travado entre os apóstolos e as comunidades que estavam nascendo contra o nosso adversário, contra o demônio, e principalmente contra os falsos pastores, contra aqueles que deveriam ser guardiões da fé, aqueles que deviam guardar os ensinamentos de Jesus e que na verdade estavam se comportando como homens maus. Veja lá, versículo 25. Sei que agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti, veja, nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Veja qual é a ordem: vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Palavra do Senhor. Veja, São Paulo está sendo claro.
São Paulo está dizendo à comunidade: eu durante 3 anos fiz tudo o que estava ao meu alcance para vos proteger. Eu nada omiti de vocês, mas é preciso que vocês estejam prontos, porque depois que eu não estiver mais aqui, porque São Paulo podia dizer isso com autoridade, porque ele foi um bom pastor. Depois que eu não estiver mais aqui, virão outros que tentarão ensinar para vocês doutrinas perversas, doutrinas estranhas, que terão como intuito roubá-los. De quem? De Jesus. E vejam, meus irmãos e irmãs, que isto que São Paulo diz lá atrás, há mais de 2000 anos, nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Quantos não são os lobos ferozes que se levantam contra a igreja e que infelizmente, e aqui nós precisamos fazer o nosso meia-culpa, não estão só fora, estão dentro também, tentando nos ensinar doutrinas estranhas. E aqui nós não podemos nos esquecer da vocação profética que tem a Canção Nova, através da vida e do apostolado do Monsenhor Jonas Abib, que foi o primeiro grande profeta levantado nessa nação para nos alertar sobre as falsas doutrinas e o grande perigo que estas falsas doutrinas representavam, não só para a nossa família, para a conversão da nossa alma, mas principalmente para a igreja. Foi como o Monsenhor Jonas Abib que nós ouvimos pela primeira vez falar de nova era, falar de nova ordem mundial. E nós não podemos esquecer disso, nós não podemos silenciar essa profecia, porque se nós silenciarmos, o Senhor vai cobrar de nós. Nós precisamos ter a ousadia, a coragem e a prudência, porque Jesus nos ensinou: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Sim, temos que ser prudentes, mas não podemos ser omissos. São Paulo disse: eu não vos omiti nada. E eu, como sacerdote da igreja, e nós como ministros ordenados, não podemos nos omitir. O que está acontecendo no mundo não é normal. O que está acontecendo nas nossas famílias não é normal. E você que está aqui não pode se conformar com este mundo. Deus te trouxe a este acampamento, Deus te trouxe a Canção Nova para que você se posicione. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, porque tudo que passa disso vem do maligno. E se nós não tivermos a coragem, e se nós não tivermos a ousadia de alertar o povo de Deus, nós seremos cobrados, Mateus. Ou você acha que quando eu estiver diante de Jesus, Jesus não vai pedir conta das almas a quem Ele me levou para cantar e pregar? Nós não podemos ter medo desta política nefasta chamada cancelamento. Eles podem cancelar sua rede social, mas não podem cancelar a voz de um profeta, porque o Espírito Santo brada, grita na boca de homens e mulheres corajosos que estão à disposição para derramar o seu sangue por Jesus e pela sua igreja. E que bom que você aplaudiu, porque você é o primeiro também a derramar seu sangue, viu?